Pois bem, nós vamos então agora entrar no nosso estudo, né? Capítulo 26 de Mateus. A partir do versículo 36, a leitura é um pouco extensa, mas é gratificante. Mateus 26, 36. Diz assim a palavra do Senhor: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Anda, ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua graça derramada sobre nós. Sabemos que nós não merecemos nada do que o Senhor fez por nós, mas o Senhor ainda assim o fez, e fez por amor de nós. Senhor, diante desse texto, dessa maravilha na qual estamos aqui refletindo hoje, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha encher os nossos corações, e que possamos sair daqui edificados e refletindo cada vez mais na tua palavra e tudo que o Senhor fez por nós. Essa é a oração que fazemos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, nesse texto nós vemos o relato da agonia
do Senhor Jesus no jardim chamado Getsemane. É um dos textos com grande profundidade que nós temos diante de nós. Nós poderíamos estudá-lo ele exaustivamente, que ainda assim não conseguiríamos compreender em sua totalidade. Se nós pararmos para pensar quantos historiadores, quantos teólogos, quantos escritores, quantos pregadores já pregaram sobre este texto, e eles assim ainda não puderam expor plenamente o que está aqui, isso por si só já é uma maravilha, porque são mistérios que às vezes, e eu tenho certeza disso, às vezes não tenho certeza disso, que são difíceis de desvendar, de entender. Mas de uma coisa eu tenho certeza nesse texto, e garanto que vocês também têm ao ler este texto, é que ninguém jamais passou por 1/10, acredito eu, do que Jesus passou neste texto. E no texto seguinte. O que Jesus experimentou no Getsemane foi algo único, que nós não podemos calcular. O seu sacrifício foi um sacrifício total, um sacrifício completo, um sacrifício integral, que foi em obediência à vontade de Deus. Pois ele era o único que poderia cumprir esta ordem, esta vontade. Era o único tipo de morte que poderia nos salvar diante dos nossos pecados. Logo quando começamos essa série de estudos a respeito da Páscoa, nós falamos sobre o Cordeiro, lá no capítulo 12 de Êxodo. Quando Deus instituiu a Páscoa para libertar o povo de Israel do cativeiro. Hoje, essa figura que nós já temos visto no domingo passado, o Cordeiro é Cristo, o Filho de Deus. Rodrigo foi muito feliz na fala dele domingo passado, onde ele disse o seguinte: nós, pecadores, poderíamos morrer apenas pelos nossos pecados, não foi isso, Rodrigo? Pelo nosso próprio pecado, mas não pelo pecado dos outros. Eu não poderia morrer pelo pecado da minha esposa, não poderia morrer pelo pecado da minha mãe, dos meus amigos, porque isso não é comigo. Mas Jesus foi este que morreu por nós. Foi para este fim que ele veio ao mundo, onde a sua morte já estava determinada desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, está dizendo lá. O mais curioso que eu acho nesse texto, e quando eu comecei a refletir sobre esse texto, na realidade eu começo um pouco antes. E o que me chama a atenção foi que há uns dias antes aconteceu uma coisa maravilhosa na vida de Jesus. E os irmãos devem saber. Mateus capítulo 21, quando ele entra em Jerusalém e as pessoas começam a cantar, né? Vamos ler lá? Mateus capítulo 21, versículo 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus,
profeta de Nazaré, da Galileia. Que espetáculo! Jesus, ele experimentou algo tão maravilhoso, e essa passagem, eu diria que é uma das passagens mais bonitas que aconteceram com Jesus no seu ministério. Ele conheceu o melhor da humanidade e poucos dias depois ele conheceu o pior da humanidade. É brincadeira isso? Não é. Aquela mesma multidão que gritou: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, foi aquela mesma multidão que gritou: solte Barrabás, matem-no. Nós também não somos diferentes deste povo que gritou, que pediu a morte do Senhor Jesus. Nós não somos diferentes deles, porque basta uma simples coisa para que nós saímos da graça, não é verdade? Nós podemos tropeçar e ficar irritado, nós podemos ouvir alguma coisa que não gostamos e ficar com raiva, irado. Enfim, pode acontecer tantas coisas que tiram a nossa paciência, que tiram o nosso amor. Sendo assim, aquela multidão, ela pediu para matar Jesus. Eles prenderam, acusaram e mataram um inocente, um cordeiro sem mácula. Ele se entregou por nós. Em Tito diz assim, capítulo 2, versículo 14: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Foi para isso, foi essa a missão dele. Aliás, dolorosa missão, na qual Jesus cumpriu ela perfeitamente. Nenhum outro poderia cumprir no seu lugar. E diante disso, nós gostaríamos de destacar aqui alguns pontos em cima deste texto. O primeiro ponto é no versículo 36, que é o local onde Jesus agonizou. Acompanhem comigo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus apóstolos e aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Surge no coração de Cristo o desejo de orar. Ele já sabia o que estava por vir, os acontecimentos que viriam a acontecer. Ele sabia que aquele momento era um momento chave do seu ministério e ele precisaria mais do que nunca de ter acesso ao Pai, de se achegar ao Pai, de ter uma comunhão mais íntima com o Pai. E não só do Pai, ele também precisava daqueles que andaram com ele esse tempo todo de ministério. Por que não? O suporte dos discípulos era muito importante. E então Jesus, ele sai do local onde eles comeram a ceia e vão para um local chamado Getsemane. O jardim do Getsemane, ele ficava nas encostas do Monte das Oliveiras. E a palavra Getsemane, né, como nós já sabemos, significa prensa de azeite, local onde se fazia o azeite. E era neste local onde eles prensavam as azeitonas, né, que Jesus viveu a mais intensa tristeza da vida dele. Ele já havia ficado triste há algum tempo atrás, né, com a morte de Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, nós vemos isso. Mas, como aqui não houve uma tristeza tão grande assim.
Augustus Nicodemos disse que aquele horto, ele era uma pequena propriedade, onde muito provavelmente era de algum discípulo, de algum amigo ou algum simpatizante de Jesus. E por que ele diz isso? Porque em Lucas, capítulo 22, 39, ele fala o seguinte: como de costume, ele já começa assim, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Comprovando o que Lucas disse, João também relatou, e ele ainda dá um detalhe importante que nós vamos usar mais adiante. Ele diz assim no capítulo 18, versículo 2: ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Ou seja, era costume de Jesus ir até ali, um refúgio para o Senhor Jesus. E os discípulos conheciam aquele local. Obviamente dá para deduzir que era de alguém conhecido. Ou seja, de dia Jesus exercia o seu ministério como já era de costume. Ele ia ao templo, ele curava as pessoas, enfim, ele fazia o que já era de costume. E à noite ele ia para este lugar, um lugar sereno com seus discípulos, passar algumas horas ali orando, um local de refúgio. Ele não foi para aquele jardim para se esconder, não, ele foi para se preparar para o que estava por vir. Nós vamos agora ler o versículo 37 e o versículo 39, cujo tópico a angústia do Senhor Jesus. Versículo 37: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 39, ele fala o seguinte, versículo 38, desculpa. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus aqui, ele admite para si mesmo a angústia que está dentro dele, no versículo 37, no finalzinho. Ele fala também com seus discípulos mais allegados e fala para o Pai na oração, no versículo 39. É interessante que aqui Jesus, ele deixa alguns discípulos na porta do jardim e leva consigo 3 discípulos. Esses filhos de Zebedeu, nada mais, nada menos que Tiago e João. Tiago e João vão com Jesus, Tiago, João e Pedro vão com Jesus até um local mais afastado. E ali, nessa conversa entre os 3, ele fala com eles: olha só, a minha alma está profundamente triste até a morte. Não havia surpresa. Jesus sabia que naquele momento passaria pelas angústias do Getsêmani e mais adiante pela agonia do Calvário. Como o próprio profeta Isaías descreveu, Jesus como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Nós podemos analisar, criar na nossa mente uma imagem de uma noite sombria, uma noite que possivelmente fosse fria, sobre a lua cheia, debaixo das árvores, aquelas grandiosas árvores. Jesus começou a se sentir tomado por essa tristeza no seu coração, pela pavor, angústia. Jesus prevê o grande sofrimento que haveria de acontecer com ele, mostrando que ele era humano. Jesus, ele experimenta o horror
daquela situação. Quão complicado deve ter sido, né, Rodrigo? Naquele momento. A maneira que Jesus descreve a sua tristeza se baseia muito na linguagem de um salmo do Antigo Testamento, e diz assim, Salmo 42, versículo 5, que eu peguei aqui um trecho: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor. Parece muito com a oração que Jesus faz, parece muito com o relato que ele diz aos seus discípulos sobre essa angústia. Esse salmo dos filhos de Corá cai perfeitamente aqui. Jesus, sendo santo, justo, perfeito, que jamais havia pecado, haveria de conhecer o pecado, e não o pecado dele, mas o nosso pecado. Daí o pavor e a angústia, a tristeza mortal, diante daquele momento em que sua alma pura vai ser feita a oferta pelo pecado. Ele mesmo sendo pecado em nosso lugar, tornando-se maldição em nosso lugar. A angústia de Cristo, nosso Senhor, ela me toca muito. Ela me toca muito. Eu garanto que toca também os irmãos, porque Ele está sofrendo aqui por mim e por você. Isso é um fato que nós não podemos negar. Logo no versículo 39, nós vemos a oração de Cristo. Versículo 39, versículo 42 e versículo 44. Nós vemos a oração de Cristo. E aí ele começa assim, adiantando-se um pouco, ou seja, ele se afasta até daqueles 3 discípulos que ele separou. Ele se afasta um pouco deles. Alguns falam a distância de um tiro de pedra, seria aí uns 20, 27 metros mais ou menos de distância que ele se retira. E Jesus ele adota uma postura típica de um adorador. Aqui no texto ele fala que ele prostrou-se sobre o seu rosto. E não lembro agora, acho que foi Lucas que fala que ele ajoelhou e colocou o rosto em terra, não é isso? Foi em Lucas. Fala que ele colocou o rosto em terra. Jesus não apenas ele se ajoelha, mas também se prostra com o rosto em terra em sinal de aflição, humildade, súplica. Jesus orou humildemente, com seu coração contrito. Foi Jesus a quem vigiou. Ele orou e vigiou, ele fez as duas coisas, enquanto os discípulos estavam dormindo. No livro Comentário Histórico e Cultural diz que os discípulos chegaram por volta das 10 até as 11 horas da noite no jardim. Nós não temos certeza disso. Isso é um comentário de um livro. Mas diz que na época isso já era muito tarde para eles. Já era muito tarde para eles ficarem acordados até aquela hora. Mas a vontade de Cristo está em conformidade com a vontade do Pai. Então, seja que hora for, ele estaria lá orando. Não importasse que horas seriam, com quem seria, ele estaria lá. E aí Jesus, no versículo 39, ele fala: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mostra um sinal de obediência
a Deus, ao Pai, mesmo que isso significasse ele sofrer, morrer por isso. A chave para compreender a agonia de Cristo está na palavra cálice. A palavra cálice, ela tem dois significados, né? Se refere tanto a bênçãos de Deus como a ira de Deus. Portanto, podemos concluir que neste caso, o cálice que Jesus haveria de tomar seria o cálice da ira, que iria cair sobre Cristo o pecado do homem. Experiência na qual Deus ficaria por um tempo separado do seu Filho, como o Falquete já disse. Nós vemos isso na passagem em Mateus 27, versículo 46, que diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quão incomparável deve ter sido a angústia de Jesus ao assumir a culpa do pecado, meu, seu, por um preço tão caro que custou a própria vida dele. E ele diz mais: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Desde o começo até o fim da oração, Cristo foi plenamente submisso à vontade do Pai. O cálice não foi passado adiante, porém Deus deu forças para ele beber. Lucas fala que um anjo foi consolá-lo. Enquanto poderia ser consolado, ele foi. Aquele que estava ligado a Deus, como nenhum outro haveria de se tornar-se também abandonado por Deus. Que coisa, não? A frase "seja feita a tua vontade e não a minha", ela abriu a porta de salvação para nós. Jesus não apenas teve de sofrer, mas ele quis sofrer por amor de nós. Tudo que Jesus passou naquele momento e no que viria a acontecer foi conscientemente. Está doendo? Tá. Estou sofrendo? Estou. Mas eu estou aqui porque eu quero estar. Destacamos aqui também a sua perseverança na oração. Ele orou 3 vezes. 3 vezes. Já parou para pensar o quanto que estava doído aquilo? 3 vezes. Sempre focando no mesmo aspecto, nas 3 orações. A oração não é buscar a minha vontade, não foi buscar a vontade dele, até porque seria fácil, né? Buscar a minha vontade, muito fácil. Mas a vontade de Deus, ela sempre deve prevalecer, e ela prevalece. O evangelista Lucas, ele esclarece que a persistência de Jesus era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, ele orou incessantemente, intensamente. Em sua agonia, Jesus não apenas foi tomado de pavor e angústia, não apenas disse que sua alma estava profundamente triste até a morte, mas, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui, meus irmãos, acontece algo que é chamado de hematidrose. É uma doença, né? Algo raro, um fenômeno raro que acontece quando uma pessoa passa por
por um grave abalo moral, um grande sentimento de medo, angústia. Foi isso que aconteceu aqui. No grego, a palavra gota, ela na realidade ela remete a coágulo de sangue. Nós podemos tirar aqui algumas coisas bem interessantes a respeito desse fenômeno. Eu vou ler aqui a parte que um médico escreveu. São termos um pouco difíceis, né? Mas ele diz assim: esse fenômeno consiste em intensa vasodilatação dos capilares subcutâneos, ou seja, sobre a pele, distendidos ao extremo, rompidos, em contato com milhões de glândulas sudoríparas espalhadas por toda a pele. Essa vasodilatação provoca intensa secreção nas glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e mescla e poreja por toda a superfície do corpo ou em parte dela. Porém, uma vez em contato com o ar, o sangue coagula e esses coágulos formados sobre a pele caem em terra, levados pelo abundante suor. Como Lucas, um bom médico e observador, relatou no livro dele. Deste fenômeno nós tiramos duas consequências. A primeira delas é que, com a considerável diminuição da resistência vital, da vida de Jesus após essa hemorragia, porque isso é um caso grave, isso é super raro hoje em dia, muito raro. Eu não peguei os números não, mas eu sei que é muito raro isso acontecer, devido à grande extensão que ela produz. Ela pode ser tanto pequena quanto grande. Nós não temos relatos de como foi. Nós sabemos que ele suou as gotas de sangue, mas não a proporção delas. E em segundo lugar, devemos atentar para o estado anormal que fica a pele da pessoa após ter sangrado, porque à medida que vai sangrando, a pele ela fica sensível, muito sensível. É a partir do momento que ela fica sensível, a gente já sabe que não é coisa boa. Ainda mais para alguém que iria ser castigado a pauladas, a chicotadas, a chutes, enfim, o que Jesus sofreu. Então, observando esses pontos, nós podemos perceber que o sofrimento dele ainda consegue ser maior ainda do que eu já imaginava antes mesmo de ler o capítulo 100 e ir a fundo nele. Próximo tópico, versículo 40, que fala sobre a sonolência dos discípulos. Versículo 40 e versículo 43, que diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Versículo 43, e voltando achou-os novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E aí muitas pessoas criticam os discípulos por causa disso. Nossa mãe, mas não puderam nem orar com Jesus um pouco. E aí eu falo, às vezes a gente dorme até nascer, a gente dorme até 10 horas aqui, estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, a gente já dorme. Quanto mais 11 horas, meia-noite, não sei que horas eles foram, a gente já fica sonolento com isso. Imagine uma noite provavelmente fria. Ontem, por exemplo, eu aproveitei que eu estava acordado,
em plena 1h da manhã, eu fui olhar quantos graus estavam em Jerusalém lá. Estava 15 graus. Estava até um clima agradável. Mas um clima agradável desse às 1h da manhã, eu quero estar em casa, deitado, dormindo. Então eu não julgo os discípulos porque eles dormiram, apesar de eles terem feito errado ali. Mas eu não julgo, porque provavelmente qualquer um de nós poderíamos facilmente dormir também. E como não era costume eles ficarem acordados até essa hora, então também é muito plausível. Mas nós, procurando mais a fundo, durante a Páscoa, e eu trouxe isso no primeiro estudo que eu dei, que os judeus, eles têm um período de ceia pascual hoje em dia, e provavelmente que não deve ter mudado muito, são um período de 4 horas, onde eles leem, eles cantam, eles comem, vão fazendo esse processo. E os discípulos, eles eram acostumados a fazer isso sim durante a Páscoa, porque isso aí era o mandamento deles lá. Como um judeu não vai fazer isso? Relembrar este momento. Eles faziam, cumpriam. Então, encontrando os discípulos dormindo em consequência de vários fatores, seja ele qual for, fadiga, emoção, como nós lemos aqui também, Jesus ele chama a atenção de Pedro. E o que me chama muita atenção é que Pedro, nós não vamos entrar neste caminho, mas só dando uma pequena pincelada, Pedro, ele, no versículo 35 do mesmo capítulo, ele se mostra um rapaz forte, um rapaz ousado, um rapaz vigoroso, um rapaz que está disposto a fazer tudo por Jesus. É aquele cara que a gente pode contar sempre, peito aberto, vai na frente. E aí a gente olha aqui nesse versículo aqui que ele não pôde nem vigiar por 1 hora com Cristo. Complicado. Vigiar e orar. Como bem sabemos, nossa natureza espiritual, ela pode ser forte, pode ser fraca, vai depender de quanto alimento você está consumindo, de palavra, de oração, de intimidade. Porém, a carne, ela vai limitar contra o espírito, e você, sabendo disso, tem que se prevenir. Jesus, basicamente, ele está dizendo ali para eles, olha só, para que vocês não caiam no teste a qual vai acontecer, vigia e orem. Durante a leitura, veio na minha mente algo muito interessante, que foi aquela passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Quem lembra dessa passagem? Do que Jesus está dormindo na proa do barco. E aí os discípulos desesperados, Senhor, está uma tempestade aqui danada aqui, o Senhor está aí deitadão aí, como quem não quer nada, dormindo. Nós vamos morrer aqui. E aí eu pego esse versículo que não tem nada a ver com a história aqui, só para fazer uma ilustração. Nós às vezes só vemos o que é físico. Nós conseguimos ver a tempestade, nós conseguimos ver o que o vento faz, aquela força que ele tem, nós conseguimos ver as ondas gigantes, nós conseguimos ver. E eles também conseguiram ver isso tudo. E eles ficaram preocupados e amedrontados. Porém, apesar de ser uma outra situação que nós estamos lendo aqui, os discípulos não mostraram a mesma preocupação
quando Jesus falou que ele estava triste até a morte. Quando alguém fala isso com você, pelo menos para mim, eu fico também em desespero. Peraí, o que está acontecendo com a vida do irmão? O que está acontecendo com a sua vida? Eu preciso, pelo menos, querer saber. Lógico. E eles vão... Jesus foi para lá. Vou começar a orar aqui, mas o som está apertando. Só para dormir. E aí, nós vemos, quando nós e eles deveriam ficar de vigias, atentos, tendo uma ordem direta do Senhor Jesus, eles não fazem. Eles não viram, eles não sentiram uma luta espiritual acontecendo naquele lugar. Falta de quê? Falta de estar vigiando e orando. Jesus estava travando aquela luta sozinho, em todos os aspectos. No barco eles não tinham condição de vencer, não tinha. Eles iam mandar parar a tempestade? Eles mesmos? Não tinha. Mas naquele momento em que Jesus fala assim, orem e vigia, eles tinham condições de vencer, sim. E eles não venceram porque dormiram, estavam dormindo. Versículo 45 mostra o triunfo da oração. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Depois dele orar 3 vezes, ele encontrou paz no coração. Ele estava pronto para enfrentar a prisão, os açoites, o escárnio, a morte. Ele estava pronto para tomar o cálice. E Jesus, quando ele chega, Marcos registra uma palavra bem impactante: basta, chegou a hora. Jesus, ele não se levanta em nenhum momento para fugir, ele se levanta para se encontrar com aquela multidão que estava indo ao seu encontro. Ele estava preparado para este confronto. Jesus não mais iria falar sobre sofrimento, porque a preparação foi completa. Neste momento, as mãos de Deus é retirada dele e aqueles malfeitores o colocam a mão sobre ele. Spurgeon escreve o seguinte: o esmagamento na prensa de azeite estava acabado. A longa espera pela hora da traição terminou, e Jesus se levantou calmamente, divinamente fortalecido, para passar pelas terríveis provações, e ainda esperam por ele antes que cumprisse plenamente a redenção do seu povo eleito. Os discípulos de Jesus não oraram nem vigiaram, dormiram, seus olhos estavam pesados, seu coração estava vazio, a noite estava fria, porque caíram em tentação, porque não fizeram isso. E Jesus fez, e ele conseguiu encontrar a paz para enfrentar aqueles desafios. Já os discípulos, nós vamos ver lá no versículo 56, que abandonaram ele diante da prova. Abandonaram, foram embora. Sem oração, a tristeza os domina, caíram em tentação, fugiram. Sem oração, eles até agiram na força da sua carne. Pedro até cortou a orelha do
servo do sacerdote. Nos versículos 46 e versículos 47, chega a hora das trevas. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Assim que Judas comeu o pão, ele saiu, já era noite, como descreve João capítulo 3, versículo 30, e ele foi dirigindo para falar com os sacerdotes e outros homens, que tinham o interesse na morte e na prisão do Senhor Jesus. E ele receava que na sua traição, naquele momento, pudesse acontecer alguma coisa errada, porque Jesus já havia confrontado ele, falado que alguém ia trair, e ali ele foi exposto e saiu. E aí provavelmente ele deve ter falado, tem que ser agora, vamos lá, eu já sei o local, como nós já vimos em João, eu já sei o local. E as autoridades parece que já estavam com tudo preparado, com tudo preparado. Se a gente for ver aqui, aconteceu coisas aqui surpreendentes no decorrer do texto ainda. E aí eles organizam uma situação para poder prendê-lo. Nós vemos que enquanto Jesus falava ele ainda, chega Judas, um dos 12, com uma grande turba, com uma grande multidão. E quando a gente vai olhar nos textos, a gente vê que não era pouquinha gente não, era em torno de mais ou menos 600 pessoas que estavam junto ali. E assim que Jesus estava falando aos discípulos, Judas foi visto entrando no jardim. Uma vez que ele era um dos 12, seria impossível mencionar tudo que Judas viu, Viu coisas maravilhosas a respeito da pessoa de Jesus, dos milagres que ele fez, e agora ele estava se tornando um traidor desprezível e cínico. Ele estava vendendo o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Ele entregava o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Ninguém sabe como essa multidão foi organizada, o texto não fala isso, mas nós podemos ver aqui, durante o texto, que na dianteira, ou seja, na frente estava indo Judas. Lucas o denomina como líder, lá no texto, capítulo 22, o versículo eu não me lembro. Para aproximar-se de Jesus, ele até já tinha um sinal, ele deveria beijar, e com isso ele iria destacar Jesus dos demais. Ou seja, numa noite escura, óbvio, com tochas, todos encapuzados, provavelmente por causa do frio, haveria um sinal que iria distinguir Jesus dos demais. Da mesma forma, Malco, o servo pessoal do sumo sacerdote, deveria estar bem perto da primeira fileira. Da mesma forma, a guarda do templo, os levitas, o destacamento dos soldados, juntamente com seu comandante, não poderia estar muito recuado. Falam-se numa coorte, que é o número da 10ª parte de uma legião. Uma legião tem 6.000 soldados, então a 10ª parte são 600 soldados. Isso de acordo com William Hendrickson. Provavelmente as autoridades romanas não tinham deixado a guarnição tão desprotegida, Tirado 600 soldados para ir lá prender Jesus, provavelmente eles não tinham deixado tão desfalcado. Então alguns comentaristas falam que não foi este número de pessoas que foi atrás de Jesus.
mas alguns comentam que não foi tão pouco também, porque não queriam uma revolução na cidade em véspera da Páscoa, já que Jesus era um mestre, né? Fazia milagres e tinha um apoio populacional muito grande, então obviamente eles não iriam correr esse risco. Os homens levavam espadas e cacetetes, e provavelmente não era só os oficiais romanos que tinham espadas. Nós vemos que até Pedro tinha uma espada. Até Pedro estava armado na situação. E pensar que também poderia haver pessoas sem qualquer ligação com o exército, apenas arruaceiros querendo ganhar um punhado de dinheiro. E é difícil de pensar que tudo isso foi orquestrado pelos líderes de Israel, pelos sacerdotes, pelos anciãos, por religiosos extremos, pessoas que conheciam a lei. E eles orquestraram tudo isso para capturar o Messias, que há muito tempo estavam esperando, e aí eles queriam capturá-lo para um outro propósito, né? A fim de conduzir ele à morte. Nós vemos no versículo 48 e versículo 50 o sinal que Judas dá ali, né? O beijo da morte. E nós vemos também a prisão. O beijo era um sinal de saudação e de grande afeição para com familiares, para com amigos. É uma coisa cultural. Aqui a gente não vê isso, lógico, aqui não tem essa. Mas lá é algo costumeiro de se fazer. E era também um sinal respeitoso entre discípulo e mestre. A palavra que descreve esse beijo no grego fala que não foi um beijinho. Fala que Judas chegou, abraçou o Senhor Jesus como se, né, fosse algo assim, como se não tivesse visto ele há 10 anos. Abraçou fortemente, carinhosamente, deu um beijo nele. Ali Jesus ele experimenta outra dor, a dor da traição, de alguém próximo a ele, de alguém que andou com ele. Ele experimenta essa dor também. É difícil, estava difícil a situação, mas Jesus também sofreu a dor da traição. Momentos finais, versículos 51 ao 56, a gente vai ver que, embora Marcos, Mateus, Lucas não relatam quem foi que cortou a orelha do rapaz, do servo do sumo sacerdote, João faz questão de dar esse spoiler. Não vai passar batido não, foi você, Pedro, foi você que cortou. E ele ainda fala mais, foi a orelha de Malco. Ele conhecia também o cara. Olha só que interessante, né? Ter esses textos em paralelo. A atitude de Pedro, embora podemos achar bem intencionada, agora Pedro acordou, né? Opa, quando não é para acordar, ele acorda. Ô, bichinho complicado. A atitude de Pedro mostra que ele foi para cima, já arrancou a espada logo e foi para frente. Não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum. E ali compromete a posição de Jesus, porque Jesus não estava lidando com gangue. Jesus não formou gangue. Jesus não formou um grupo de arruaceiro. Jesus formou um grupo de discípulos para quê? Para pregar a palavra, fazer a obra.
E Pedro já estava querendo partir para outra coisa, não era bem isso. Então ele compromete, porém Jesus toma a frente e ele faz uma cura para desfazer aquele desastre que Pedro faz. E aí, meus irmãos, ele fala assim, ó: todos que lançam mão da espada perecerão. Ele dá uma pega no Pedro ainda. A mensagem de Cristo não tinha nada a ver com armas carnais, que a gente pode pegar e tentar ferir alguém. A arma de Cristo era a palavra, e essa sim, ela cortava, e ela corta até hoje, e ela vai muito profundo. Portanto, não deveria ser defendida dessa forma, pois a violência, ela gera violência, e não foi isso que Jesus ensinou tantas e tantas vezes a eles, e nos ensina também. 12 legiões, e aí Jesus fala aqui, ó, das 12 legiões. Olha só que interessante. Se foi a 10ª parte de uma legião, 600, né? Jesus falou aqui, olha só, no versículo 53, isso aí, versículo 53. Deixa eu achar aqui, porque minha Bíblia foi, o ventilador passou aqui. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, aqui Jesus já mostra o seu poder sem falar muito. Ele já mandaria 72 mil anjos para livrar ele daquela situação. E acabou. O que era 600 homens? O que era a legião completa, se quisesse vir? Não era nada. Não era nada. Continuando. Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para me prender-me como um salteador? Olha só que interessante, né? Tantos momentos eles tiveram para prender, porém não conseguiram prender. Nós sabemos disso. Jesus nunca mostrou resistência, sempre dialogou com eles, e eles tentando de todas as formas arquitetar alguma coisa para poder fazer que Jesus vacilasse ali, mas não foi possível. Então eles acharam uma maneira banal, né? uma maneira horrenda de prendê-lo, já que não tinha mais argumento. E eles ainda fizeram na calada da noite ainda, que era pior ainda, para ninguém ver. E eles foram com porretes, com espada, tudo para cima de Jesus, como se ele fosse um salteador, como se ele fosse uma pessoa que merecesse aquilo. De maneira nenhuma. E logo após isso, no finalzinho, então todos os discípulos fugiram. Creio que só Pedro e João não fugiram completamente. Eles ficaram de longe, eles só observando o que iria acontecer com Jesus. Eles foram até parar no local do julgamento, onde Pedro negou, né, Jesus. E isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que os profetas disseram. Para concluirmos o nosso estudo, essa noite ela deveria ser uma noite para ser esquecida, né? Ou não? Com certeza não.
é uma noite para ser lembrada constantemente por cada um que está ouvindo essa mensagem. Reflitam sobre cada versículo e logo em seguida agradeçam a Deus por ter acesso a Ele por meio de Cristo. Porque você está salvo por meio do sacrifício dele. Já disse isso e vou repetir novamente. A maior bênção da minha vida, ela não é meu casamento, não é minha esposa, não é minha mãe, não é meu pai, não é meus amigos, não é meu trabalho. A maior bênção da minha vida foi ser salvo por Ele. Eu tenho absoluta certeza disso. Não tiro uma letra do que eu disse aqui, porque esta é a minha maior bênção, é a minha salvação. Nenhum outro Deus, nenhum outro santo, nenhuma outra coisa que o mundo pode adorar fez o que o nosso Deus fez. Nenhum outro seria capaz de fazer se existisse, mas não existe. Só o nosso Deus fez. Só o nosso Deus tirou esse fardo das nossas costas e colocou nas costas dele. Só Ele pôde fazer isso para nos libertar, para que pudéssemos ter essa conversa aqui hoje, para que pudéssemos ter essa convivência, essa união, essa amizade, e para que pudéssemos repetir isso lá no céu. Eu fui desafiado nesse texto, por isso que eu quis muito falar sobre ele. Creio que eu ainda tenho muito mais a aprender sobre e quero, mas era algo que me chamou muita atenção, como Jesus enfrentou a morte e a sua execução sem nenhum tipo de conduta violenta, sem nenhum tipo de palavras torpes. Sofreu ali, pediu ao Pai, mas pediu que Ele fizesse a vontade dEle acima de tudo. Quando nós entregamos as nossas vidas na mão de Deus, pedimos alguma coisa a Deus, nós temos que ter a certeza que, independentemente, Ele vai fazer o que Ele quer fazer. E isso, para mim, já é o suficiente. Gostaria que os irmãos agora comentassem, se tiver alguma observação, algo a pontuar, podem ficar à vontade para pontuar. São grandes as lições que podemos tirar do texto, né? E com certeza, como eu falei quando eu comecei, poderíamos estudar muitas e muitas vezes que ainda assim tiraríamos lições importantíssimas a respeito do que lemos e ouvimos aqui. Gostaria de pedir ao irmão Rodrigo, já que ele está só na força aí, ó, faça a oração para a gente, encerrando assim a Escola Bíblica Dominical de hoje. E logo mais à noite, conto com os irmãos aqui.